Queridos, gostaria de falar sobre um texto, olha que coisa linda. Escolha. Escolha pela fé. Escolha pela fé. Você sabia que todas as circunstâncias da nossa vida é uma oportunidade de fazermos uma escolha? Desde as coisas mais simples, mais elementares. Eu vou sair agora, eu vou para a igreja. Qual roupa eu vou vestir? Se você não tem uma peça de roupa somente, você vai ter que fazer uma escolha. Eu tenho mais de uma peça de roupa, então eu vou ter que fazer. Desde as coisas mais simples, até as mais complexas, até as decisões que envolvem nosso futuro, nossa vida. Por exemplo, casamento, profissão, coisas que envolvem as nossas decisões mais profundas e complexas. Tudo são resultados de escolhas. Aliás, o que você é hoje, o que você faz hoje, a vida que você leva hoje, é resultado das escolhas que você um dia fez. Outra coisa, o nosso legado, aquilo que nós vamos deixar para a próxima geração, ou para essa geração, também é resultado das nossas escolhas. O Cristiano deu aqui o exemplo aí da camiseta, juntos em busca de um sonho. Para quem você acha que vai ser o futuro templo da videira? Para quem você acha que vai ser? Nós até vamos desfrutar de um tempo nesse novo lugar. E, de repente, nós vamos ficar com a parte mais espinhosa, trabalhosa, que é carregar o concreto, fazer a obra, construir o que tiver de construir, comprar o que tiver. Então, vai ser a parte... E aí, quem vai pegar a molezinha? Querido? Vai pegar a molezinha aí. A próxima geração vai pegar a moleza. Já está tudo pronto, tudo bonito, só vai chegar lá em cima, por todo lado, só a bênção. E vai esquecer a ralação aí do Carlinho, coitado, de todo mundo aí que eu sei que vai ralar pra caramba, doar e tudo mais. Então, esse legado, mas isso é alegria. Isso não é motivo de tristeza. É um legado que nós vamos deixar para a próxima geração. E aí, qual o legado pessoal? Legado da sua vida que você gostaria de deixar para a próxima geração? O seu exemplo. Então, tudo isso é resultado das nossas escolhas. Outra coisa muito importante a ser dita, antes de lermos o texto de Hebreus 11, se você quiser já deixa aí a sua Bíblia aberta, que ele não vai estar aqui na televisão. Hebreus 11, nem sempre as escolhas que nós fazemos são confortáveis, são boas, ou geram bons resultados pessoais, mas quando são feitas em Deus, resultam em poderosas transformações. Vou dar um exemplo, não é o texto que nós vamos pregar, mas Josué. Josué estava diante de uma escolha. E ele colocou o povo, confrontou o povo para que fizesse essa escolha. Ele diz assim, olha, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito. Então ele estava lembrando lá da saída do Egito. E disse assim, joga fora. Queridos, imagina você falar para uma pessoa religiosa, pega essas imagens todas que você tem aí na tua casa, joga no lixo. É uma escolha. E sirvam ao Senhor. Agora, se porém não lhes agradar o servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses do Egito, em cuja terra vocês estão vivendo, do Eufrates, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
mas eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Ora, esse texto está nos dizendo que, na maioria das vezes, as escolhas que fazemos envolverá jogar fora algumas coisas da nossa vida. Coisas que nós valorizamos, prezamos, nossas convicções, nossas atitudes. Talvez, para que você escolha o excelente, você tem que jogar o melhor fora. Tem que jogar algo que seja bom para você, mas que não esteja lhe fazendo bem. Josué estava dizendo, vocês vão precisar jogar fora aquilo que está distanciando você de Deus. E eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, por experiência pessoal, que algumas das nossas escolhas, mesmo sendo boas, benéficas para nós, nos afastam do Senhor. É para você prestar muita atenção nessa revelação. Nem sempre é o pecado que nos afasta do Senhor, mas coisas que nós colocamos no lugar do Senhor. A Bíblia chama isso de deuses, de ídolos. Eu preciso avaliar com bastante critério que ídolos eu tenho colocado na minha vida. Talvez nós tenhamos de nos desfazer do nosso orgulho e voltarmos com o coração quebrantado para o Senhor, quando nós escolhemos viver firmado. Não, a minha posição é essa, eu não abro mão. Fechar a questão em torno de alguma coisa são escolhas que não fazem bem. São escolhas que não fazem bem. John MacArthur falou uma frase muito séria e muito importante. A vida, o conjunto da nossa vida, é uma série de decisões, de escolhas que nós fazemos. Então, eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, e vamos ver um homem extraordinário e que fez, eu poderia mudar até o título dessa mensagem. Ele fez as escolhas mais difíceis da vida, as escolhas mais dolorosas. Como esse cara perdeu muito, perdeu muita coisa, mas ele estava perdendo o que perdeu por algo superior. Você vai entender logo, logo. Ele perdeu para ganhar. Então, quero que você preste muita atenção nessa revelação. E no final dessa palavra, eu quero desafiar você a tomar uma decisão de fazer uma escolha hoje ainda. Hebreus capítulo 11, eu quero ler a partir do verso de número 24. Fala sobre Moisés e as escolhas poderosas que ele fez. Ele diz assim, 24, Moisés, pela fé, Moisés, quando já era homem feito, ou seja, nesse contexto, o homem feito não é maioridade, 21 anos, 40 anos. 40 anos, considerado homem feito. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó. O filho da filha de Faraó é um príncipe. Preferindo ser, olha bem, preferindo, essa palavra é muito forte, ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Queridos, eu prefiro. Ali não estava entre um Big Mac e uma esfirra do Habib's. Ali ele estava entre ser príncipe no Egito ou ser escravo com os hebreus. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto,
considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma recompensa maior. Na Bíblia de alguns irmãos deve estar escrito o galardão. Pela fé, ele abandonou, grava esta palavra, abandonou. Ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Quantas escolhas Moisés fez? Quantas escolhas? Querido Deus e Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça revelações ao nosso coração e que tenhamos coragem, assim como Moisés, de fazer as escolhas que agradam ao Senhor. Peço, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. As escolhas que você tem feito, tem permitido que Deus use a sua vida? Ou tem impedido, causado um impedimento para Deus usá-lo? Às vezes a gente quer ser usado por Deus. Puxa, eu quero ser tão usado por Deus, eu quero isso, eu quero. Mas as escolhas que eu faço causam uma barreira entre mim e Deus. Não adianta eu querer consagrar a minha vida se eu estou construindo muros entre a minha vida e a vontade de Deus. Lembre-se, as nossas decisões vão definir o nosso futuro. O futuro da minha família. Há uma verdade grande nisso daí, olha, todos os dias, nós temos a oportunidade de fazer as escolhas certas ou as escolhas erradas. Você não tenha dúvida disso daí. E nós também temos uma oportunidade dada por Deus todos os dias para fazermos a coisa certa. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós podemos ver Deus dando oportunidade. Por exemplo, em Gênesis, logo para Caim, primeira pessoa, Deus diz assim, olha, se você escolher fazer o bem, você não vai ser aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça, o pecado está à porta. E ele deseja conquistá-lo, mas você deve escolher dominar. É uma escolha. Lá no livro de Apocalipse, estou lendo tanto em Gênesis quanto em Apocalipse. Podia passear a Bíblia inteira. Jesus diz assim, o Espírito vem, e a noiva vem, e todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Você pode escolher seguir os princípios de Deus, que o levarão a uma vida com Deus, aqui e na eternidade. Ou escolher o seu próprio desejo. Deus não escolheu Moisés por acaso para libertar o povo do Egito. Moisés teve força para fazer escolhas que talvez, aliás, eu posso afirmar com muita certeza que poucos de nós, inclusive eu, teríamos coragem de fazer. Se nós nos aprofundarmos nessas escolhas de Moisés, nós vamos ver que não foi pouca coisa. Imagina, vou colocar aqui a coisa mais simples que tem no mundo e você vai escolher. Vou escolher aqui um irmão. Marquinhos, um cara inteligente, um cara safo, um cara bom. Marquinhos, você tem a oportunidade de escolher entre ser um príncipe ou ser um escravo. Qual dos dois você escolhe? Cris, Natal. Né? Gente, só um cara muito débil mental vai escolher ser um escravo.
vai escolher ser um escravo. Por muito menos nós escolhemos servir ao pecado. Quanto mais entre ser um príncipe e ser um escravo. Lógico que eu vou escolher ser um príncipe. Mas assim, sem sombra de dúvida. Além do mais, diz aqui a palavra que ele olhava o invisível. A gente costuma romantizar as coisas da Bíblia. Não, pela fé. Para com isso, irmãos. Todos os dias nós temos escolhas para fazer. Quando nós somos deparados entre perdoar e não perdoar, entre pecar e não pecar, entre falar uma palavra agressiva e não falar uma palavra agressiva, entre fazer o bem e fazer o mal, entre ser rude e ser bondoso, entre ter paciência e não ser paciente, o que nós temos escolhido? Olha, não estou falando de príncipe e mendigo, não. Só um cara muito lesado diz assim, olha, eu vou escolher ser escravo porque eu quero ser maltratado. E aí você vai dizer, não, mas Moisés tinha fé. Em quê? Querido, só para você ter ideia, isso aqui não existia. O que havia era o código de Hammurabi, que ninguém tinha acesso. Bíblia? O que é Bíblia? Só existia nada. Não existia pastor, não existia igreja, não existia orientação, não existia nada. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, pela fé. A última frase que eu vou falar aqui, se Deus quiser, nessa noite, vai ser, da onde Moisés tirou essa fé? Fé em quê? Fé em quem? Como eu disse, a Bíblia diz assim, olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Moisés ouviu a palavra de Deus. E baseado nessa palavra, ele escolheu. E aí eu fico pensando, hoje nós temos a Bíblia, nós temos a igreja, nós temos a internet, nós temos, se cada um dos irmãos sair daqui agora e escolher, olha, hoje eu quero visitar a igreja tal, em tal lugar do mundo. Com poucos cliques você chega lá. Quantas vezes em casa eu quero ouvir uma palavra, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso me alimentar, e qualquer hora do dia ou da noite, eu brinco assim, quando eu falo assim, hoje eu vou na igreja, primeira igreja batista de Dallas, nos Estados Unidos. E aí é só acessar o site da primeira igreja batista de Dallas e ouvir o pastor Thomas, que é meu camarada. Ele nunca me viu, mas é porque eu conheço ele da internet. Pastor Thomas. Que palavra bonita. Hoje eu vou na igreja Saddleback dos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Vou lá. Queridão, qualquer lugar. E nada o impede. Por que eu estou citando isso? É o acesso que a gente tem. Moisés não tinha nada disso. Você pode escolher seguir os princípios de Deus ou não. Então vamos ver as escolhas de Moisés e agradecer a Deus por essa chuva linda, maravilhosa, espacial que está caindo e que vai cair mais ainda, porque chuva é muito lindo. Vamos lá? Moisés escolheu seguir ao Senhor e renunciar aos prazeres do mundo. Querido, isso fala de relacionamento. Isso fala de escolhas. E aí, quando nós recebemos Jesus como Salvador da nossa vida, também temos que renunciar aos prazeres que o pecado proporciona. Preste bem atenção na dificuldade da escolha de Moisés. A Bíblia não está dizendo que era uma escolha qualquer. Ela diz assim, pela fé. Não foi por obrigação, não foi por orientação, não foi por ensino. Pela fé. Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó
preferindo ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Muitos presumem que escolher a Cristo tem que ser sinônimo de ausência de problemas, ou ausência de decepção, ou ausência, ou pensam que tudo serão flores. As pessoas sempre farão as coisas do meu jeito, a minha esposa sempre fará. Não, queridos. Servir a Cristo requer renúncia. Requer que eu seja diferente. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã, a diferença entre o ímpio e o justo. Muitos querem agir como se não fossem crentes, como se fossem pior do que as pessoas que conhecem a Deus. E muitos se convertem sem saber o que envolve servir a Cristo, sem entender que é necessário renunciar. Moisés foi usado por Deus porque aprendeu isso daí desde cedo. Renúncia significa abrir mão, deixar de fazer voluntariamente, escolher não fazer. E principalmente, ouvir o que Jesus tem dito. Seja feita, Senhor, a sua vontade. Só que para fazer a vontade de Deus, querido, eu tenho que deixar de fazer a minha. Moisés não só escolheu renunciar à sua própria vontade, como ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. É o que está lá escrito. Ele escolheu ser maltratado. Meu irmão, no início dessa palavra, eu disse a você para pedir revelação ao Senhor. Nós hoje vivemos tempos de escolhas. Você escolheu vir para a igreja. Outros escolheram ficar nas suas casas, dando desculpas a si mesmos. Cada escolha tem as suas consequências. E vale a pena refletir, as escolhas que eu tenho feito são por causa de Jesus? Ou são por minha própria causa? Pelo meu bem-estar? Pela minha satisfação? Nem sempre escolher fazer a vontade de Deus vai ser satisfação pessoal. Envolve humilhação. Moisés escolheu ser maltratado. Eu posso ser tentado a pegar essa mensagem e dizer assim: quando você escolhe fazer a vontade de Deus, você só vai ter vitórias em sua vida. Moisés não estava preocupado com vitórias na vida dele, ele estava preocupado com o galardão que viria lá na frente. O grupo que está trabalhando com a Aldir, com a Denise, com a Marquinho da Conceição, com a galera toda aí, Ministério de Louvor, jovem, todo mundo no evangelismo, você acha que eles estão escolhendo o quê? Eles estão escolhendo ir atrás de pessoas que não querem Jesus. Sabia disso, André? Pô, já vem esse negão me encher o saco. Vai ficar falando que eu tenho que ir para a igreja. Vai perguntar assim: vem cá, esse povo não tem nada para fazer em casa, não? E aí nós estamos ali, orando por aquela criatura, pedindo a Deus por ele, pela salvação, para que ele volte, para que ele deixe a rebeldia. E ele vai estar falando: cara, já vi esses caras encher a paciência de novo. Nossa, os crentes são tão chatos. Mas nós estamos vendo o galardão lá na frente. Não é, puxa, muito obrigado, que bom que você veio na minha casa. Cara, eu estava quase indo para o inferno, ainda bem que você chegou, Zé. Nós não vamos ouvir isso, queridos. Em muitos lugares, nós ainda vamos dizer assim: pô, demoraram, hein? Ô, irmão, você vai ouvir isso, ô, querido? Vocês estão... Que bobinho que vocês são.
Vocês vão ouvir isso. Vocês vão ouvir, e vão ouvir mesmo. Denise sabe disso que a gente já ouviu. Está esperando a minha igreja, agora que a minha igreja chegou? Antes tarde do que nunca. O mundo vê o pecado como sendo divertido, como sendo agradável. No Egito, Moisés poderia satisfazer todos os seus desejos à vontade, porque ele era príncipe. Tudo estaria à sua disposição, tudo que ele desejasse, sem exceção, mas ele escolheu rejeitar tudo isso, visando não ser recompensado naquela hora, mas uma recompensa vindoura, futura. Olha, é para a gente meditar, é para a gente pensar. Em segundo lugar, queridos, Moisés escolheu Cristo, olha, acima dos tesouros do Egito. Ué, pastor, mas como que ele escolheu Cristo? A Bíblia está dizendo que ele escolheu Cristo. Como que ele escolheu Cristo, se ele viveu 2000 anos antes de Cristo, não havia Bíblia, não havia profeta, não havia nada disso daí? A Bíblia diz que foi pela fé. E pela fé na palavra de Deus. Pela fé na revelação que Deus fizera a ele, que ele iria libertar o seu povo, que viria um libertador maior, e tudo aquilo que está lá no livro de Êxodo e Gênesis também. Ele escolheu Cristo, mas não foi para deixar alguma coisa, para deixar os tesouros do Egito. Eu quero ler um comentário aqui, Warren Wiersbe. Ele escreve o seguinte: o Egito tinha uma civilização altamente desenvolvida no contexto mundial de sua época, especialmente nas áreas de matemática, engenharia e astronomia. Estou lendo isso tudo aqui porque eu quero falar um versículo para você. Os egípcios desenvolveram um calendário impressionante, preciso. Seus engenheiros projetaram e supervisionaram a construção de pirâmides e outros edifícios que ainda estão em pé até hoje. Até o dia de hoje. Os seus sacerdotes e médicos eram mestres na arte do embalsamamento. Muitos faraós, múmias, estão intactas até o dia de hoje. Com o rosto, com tudo que você imagina. Seus líderes eram peritos na organização e na administração. Como príncipe egípcio, Moisés recebeu o treinamento militar do exército mais moderno e equipado do mundo da época. Além da língua egípcia, ele também foi ensinado em pelo menos 2 outros idiomas, ou seja, 3 línguas fluentemente. Ele era um poliglota. Queridos, o livro de Atos descreve como foi a vida de Moisés. Atos 7, verso 22. O livro, eu só percebi esse texto depois desse comentário que eu falei, caramba, isso é muito grande. Diz assim: Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. E ele escolheu Cristo em detrimento de tudo isso. Em detrimento de toda essa grandeza, ele considerou ser o desprezado, igual Cristo foi. Aqui o texto diz que ele escolheu o opróbrio de Cristo, ou seja, os sofrimentos de Cristo. 11:26, por amor de Cristo, considerou a desonra, riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Olha, queridos, ele rejeitou honra, ele rejeitou pompa, ele rejeitou riqueza, ele rejeitou muita coisa. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início, entre escolher ser príncipe ou escolher ser um escravo. É a pergunta mais óbvia que existe. Claro que eu escolho ser príncipe, por causa de algo que eu nem sei, algo que vai acontecer 2000 anos depois. E por que eu estou insistindo nisso? Queridos, ele rejeitou o prestígio que o Egito tinha a lhe oferecer.
Porque ele sabia que Deus tinha algo maior. Essa é a verdade. Quantas escolhas você precisa fazer hoje que vai redundar em algum tipo de prejuízo pessoal? Mas saiba que Deus tem algo maior para você. Quem sabe não é a salvação da sua família. Talvez a salvação dos meus filhos esteja sendo impedida por causa das escolhas que eu faço. Há um planejamento, quero voltar a falar do evangelismo, de nós irmos visitar algumas pessoas que já aceitaram Cristo e não permaneceram. Vou dar algum exemplo aqui que eu conheço bem e por isso eu posso falar. Lá na Santa Margarida, lá, o meu querido, amado Rogério, se um dia ele vir essa mensagem, eu espero que ele saiba que é dele que eu estou falando. E a Tica, a minha querida irmã da Conceição, e outras pessoas ali daquela família linda, tomaram a decisão de receber Cristo na sua vida. Por algum motivo deixaram ou esfriaram. E aí nós, Igreja Batista Videira, podemos fazer uma escolha: abandoná-los ou ir atrás. Não é um tesouro do Egito, mas é uma vida maior do que qualquer tesouro do Egito. A vida do seu filho, a vida do seu marido, a vida da sua filha, a sua vida é maior do que qualquer tesouro do Egito. Deus recompensa o seu povo com coisas muito maiores do que o Egito pode oferecer. Ele sabia que Deus tinha uma promessa, ele sabia que Deus tem a salvação, e nós hoje sabemos disso. E aí o verso 27 diz assim: pela fé ele deixou o Egito. Meu irmão, essa palavra, ele deixou o Egito, se refere a muito mais do que uma simples partida. Eu não quero mais saber disso aqui não, eu vou embora. Eu enjoei. Essa mesma palavra, esse mesmo verbo é usado lá em Lucas, quando os discípulos, diz lá, quando eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Então, não tenha ideia simplesmente de renunciar ao Egito. Ele rejeitou o Egito como tendo qualquer poder sobre a sua vida. Ele rejeitou o poder que Faraó supostamente tinha sobre a sua vida. Ele rejeitou o temor do homem pelo temor a Cristo. Por que eu estou enfatizando a tudo isso? Porque muitas situações da nossa vida, o Egito ainda fica exercendo poder sobre nós, e nós nos deixamos influenciar pelo poder do Egito sobre a nossa vida. E nós vamos sofrendo e passando a vida distante de Deus, e a nossa família distante de Deus, e não desfrutamos do melhor que Deus tem para nós, porque o Egito ainda está influenciando. Essa palavra aí, pela fé, ele deixou o Egito, ele não carregou o Egito. Você quer ver um outro exemplo? Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, junto com Moisés, eles diziam assim: que saudade das panelas do Egito, que saudade da cebola, que saudade quando nós sentávamos em volta daquela panela de carne. Eles haviam sido libertos do Egito, mas não foram libertos da influência do Egito sobre a vida deles. Eles foram libertos por Deus no Egito, mas não foram libertos do Egito. Eles carregaram o Egito no deserto. Preste atenção, Provérbios 29, verso 25. Temor do homem amará laços, mas os que confiam no Senhor serão postos no alto retiro. Suas escolhas, as escolhas que você fizer hoje, vão definir esse texto aí, se é verdade ou não na sua vida. E como
em última palavra, dentro dessas escolhas de Moisés, Moisés escolheu perseverar, a perseverança, como única opção. Versículo de número 27 diz assim: pela fé saiu do Egito. Já vimos o que significa sair do Egito. É sair mesmo. É não levar lembranças, é não deixar influências, é não voltar de saudade. Pela fé, ele saiu do Egito. Ele não teve temor da ira do rei e perseverou, porque ele via aquele que é invisível. O que o faz desistir da vida cristã? De renunciar às coisas. Lembra, olha, Moisés foi rejeitado pelo povo que ele mesmo foi usado por Deus para libertar. Moisés foi vítima de murmuração, traição dos filhos de Coré. Queriam matá-lo. Imagina, o homem que me liberta, que é usado por Deus para me libertar, eu planejo matá-lo. Ele foi maltratado no próprio Egito, junto com o povo. Ele sofreu a ira do homem mais poderoso, que era Faraó, mas ele perseverou. Ele continuou, ele nunca se arrependeu de seguir o Senhor. Moisés viveu há mais de 4.500 anos desse dia que eu estou falando com você. Queridos, eu não estou falando do último presidente. Eu não estou falando do último ministro. Eu não estou falando do médico que atendeu você semana passada. Eu estou falando de um homem que viveu há 4.500 anos e que deixou um legado de fé, de vida, de escolhas, de inspiração. Honestamente, nenhum de nós aqui, deixa eu ver, tem umas crianças ali, tem a Paola, nenhum de nós vai viver mais do que daqui 100 anos. Nenhum de nós. Nem as crianças. Daqui 100 anos, todos nós já teremos partido. Estou botando um número bem lá para frente, a gente não sabe. Mas daqui 100 anos, com certeza, nenhum de nós. E aí a pergunta que eu quero fazer para você: o que vai importar na sua vida daqui 100 anos? Coisas que hoje nós nos agarramos, aí eu não abro mão disso. O que isso vai fazer a diferença daqui 100 anos? Quando a gente partir. E mais ainda, qual o legado que eu terei deixado? Moisés já partiu há mais de 4.000 anos, mas a sua vida fala hoje aos nossos corações. Deus não escolhe alguém por acaso, mas aqueles que fazem as escolhas de fé, aqueles que perseveram, aqueles que estão dispostos a perder o prazer do pecado, buscando o tesouro maior, que é fazer a vontade de Deus. Lembra que eu fiz aquela pergunta? Onde é que Moisés adquiriu fé? Onde? Onde essa fé, esse caráter foi desenvolvido? A Bíblia dá só uma pista. Só uma pista. Ele enxergou o invisível. Em outras palavras, nada. Ele não tinha garantia nenhuma. Quando ele perguntou assim: Senhor, eu estava lendo hoje lá no livro de Êxodo, capítulo 5. Tudo bem. Quando Deus apareceu na sarça, aquela história que os irmãos já conhecem. E ele fez uma pergunta a Deus. Ele falou assim: tudo bem, eu vou lá, eu já tenho 40 anos que eu saí do Egito. Ele saiu do Egito, foi para a terra de Midian, ali se casou com a filha de Jetro, chamada Zípora, construiu, estava cuidando do rebanho, e aí viu aquela sarça. E Deus falou com ele, e ele enxergou o invisível. E ele fez uma pergunta: eu vou no Egito, e quando chegar lá, quem eu digo que me enviou? E Deus falou assim: eu sou, te enviou.
Pode dizer isso para o faraó e para o povo. Eu sou. Quem é eu sou? Eu não sei quem é o eu sou. Eu sei que Deus chama-se, Ele mesmo se auto-intitula eu sou. O eu sou significa que não há outro além dele. Mas isso é enxergar o invisível. Meu irmão, ele obteve a sua fé no mesmo lugar que eu e você, na única fonte que é produtora de fé, a presença de Deus. Ele tomou decisões certas, ele rejeitou o prestígio do Egito, o prazer do mundo, a abundância do mundo, resistiu à pressão, ele não rejeitou um nível baixo de prestígio, era muito dinheiro, era muita coisa, era muita pressão também. Ele resistiu à pressão do maior império do mundo. Não foram poucas as decepções. O seu povo o rejeitou, o decepcionou, mesmo tendo milagres de Deus acontecendo na sua vida e através dele, mesmo assim, o povo dele rejeitou Moisés. Hoje nós temos um desafio enorme. Todos nós aqui, todos nós, temos escolhas a fazer. Moisés não se pautou. Pô, você é legal pra caramba, cara, você é o melhor pastor do mundo, você está conduzindo o povo de maneira exemplar. Nós vamos eleger você na revista Time do deserto, como personalidade do ano. Você vai ser eleito como o homem mais influente da nossa década. Nada disso, pelo contrário, que foi ameaçado de ser apedrejado. Tudo isso porque ele enxergou o invisível. E nessa noite, eu quero desafiar você a enxergar o invisível. A ver no invisível de Deus uma escolha que você pode fazer para a sua vida, para a sua família. Essa palavra foi muito inspirada quando a questão do evangelismo foi proposta para mim. Tenho sonhado mesmo, com essa igreja, ou onde nós estivermos como igreja, com muitas pessoas sem Cristo, sendo desafiadas a escolher Jesus. Mas para que esse sonho se realize, você precisa sonhar e escolher. Quem sabe nessas cadeiras vazias que hoje nós temos serão preenchidas com seu filho, meu filho, seu marido, sua filha, seu irmão, seu pai, sua esposa, enfim, pessoas que você ama. Mas olha, amado, é preciso enxergar o invisível, enxergar o poder de Deus. Moisés não se deixou levar ou influenciar pelas dificuldades. E nós fraquejamos nisso. Por isso a pergunta, não é uma pergunta boba. Você quer ser príncipe ou quer ser escravo? Para escolher ser escravo, nós precisamos entender o que significa ser príncipe. Não é pouca coisa. Pensa aí no príncipe que a gente tem hoje aí. Lá na Inglaterra ainda tem príncipes. Pense. A vida que eles levam. A pujança, a abundância, os recursos que o governo disponibiliza. Muito mais de 3 bilhões de dólares por ano para manter a monarquia, a família real. Imagina, querido, você viver com mais de 3 bilhões de dólares por ano. O dólar está R$5 e pouco. Dá mais de 15 bilhões de reais. É dinheiro que a gente não vai gastar nunca. E todo ano é disponibilizado. Moisés escolheu ser um escravo
do que ter isso tudo. Porque ele enxergou o invisível. Mas a coisa que vale mais do que 15 bilhões de dólares, de reais, que é uma vida. Então eu quero hoje fazer o desafio de você, diante de Deus, o que você precisa escolher para ser usado por Deus? Moisés foi usado por Deus. O que você precisa deixar hoje? Eu preciso me dedicar mais à minha igreja. Eu preciso estar mais presente. Eu preciso me envolver. Eu preciso estar nesse ministério. Eu preciso. O que você escolhe? O que você vai escolher? A Bíblia diz que havia uma recompensa, um galardão. Eu não quero dinheiro, não quero riqueza, não quero poder, nada disso me cativa, mas tem uma coisa que me cativa: a vida da minha família. Se hoje eu tiver de fazer uma escolha, eu quero escolher aqueles da minha família que estão distantes de Deus, que venham para Deus. Aquele que tem alguém de sua família que está distante de Deus, eu queria que ficasse em pé para a gente cantar esse louvor. Nós vamos começar a interceder por essas pessoas e pedir para você enxergar o invisível, já enxergar essas pessoas vindo para Jesus, já enxergar essas pessoas sendo usadas por Deus, já enxergar essas pessoas sendo transformadas pelo Senhor. Eu não quero que você veja a dificuldade delas hoje. Fulano está morando com ciclano, fulano está envolvido com Beltrano, fulano está mergulhado em tal pecado assim. Queridos, vamos enxergar o quê? O invisível. Vamos enxergar o invisível. Só enxergando o invisível, assim como Moisés, nós seremos capazes de renunciar aquilo que está me impedindo de ser usado por Deus. Seja honesto com você mesmo. O que está impedindo? Que escolhas você tem feito hoje que está impedindo tremendamente? Deus está tendo a maior dificuldade de usar a sua vida, porque as suas escolhas estão criando uma tremenda barreira para Ele. Vamos colocar isso por terra agora. Quero que você se arrependa, que confesse ao Senhor e tome a atitude como Moisés. Moisés pensou, considerou. A palavra considerar é pôr na balança. Está lá escrito, verso 25. Ele pôs na balança: olha, se eu for príncipe, eu vou ganhar isso aqui. E se eu for escravo, escolher Deus, eu vou ganhar a recompensa vindoura no céu. Nós já vimos o que ele escolheu. Considere. Se eu tomar essa decisão, a minha família vai continuar sendo um fracasso. Mas se eu escolher fazer isso aqui, hoje mesmo, vai começar a mudar tudo. Hoje mesmo. Fale com Deus, querido. Fale com Deus. Que música especial. A mensagem dessa música é praticamente um resumo da palavra. Se eu me humilhar diante do teu altar, se quer enxergar o invisível, é preciso se humilhar. É preciso escolher, não é fácil não. É preciso escolher, tomar decisão. Isso aqui eu estou tão distante de Deus, não está legal, você tem que entender isso. Mas pode ficar maravilhoso. É uma trajetória de fé. E Moisés tomou essa decisão, não porque tinha algo. Nós temos isso aqui, querido, olha, diante de nós a Bíblia, a revelação completa do Senhor acabada. Moisés não tinha nada disso, então ele precisou desenvolver uma fé extraordinária. E hoje você está sendo desafiado não a desenvolver a fé de Moisés, mas a fé na palavra, a fé no que está escrito. E se Deus disse que é assim, é porque assim vai ser. Tudo que está escrito aqui é absoluta verdade.
não tem nem dúvidas e nem sombra de variação. E nós temos essa revelação tão especial, tão completa. Então não perca tempo. Como eu disse, olha, a vida dos meus queridos, da minha família, vale mais do que qualquer tesouro do Egito. E nessa noite eu escolho renunciar tudo aquilo que está me distanciando e que tem impedido o Senhor de agir através de mim. Eu quero escolher ser usado por Deus. Você pode fazer essa escolha também, meu irmão. Receba essa oração de intercessão que eu vou fazer agora. Se você quer fazer isso, fique assim com a sua mão levantada. Você não precisa sair do seu lugar, não precisa vir na frente, não precisa nada. Você que está na internet. Querido Deus e Pai, seu povo está com as mãos levantadas, Senhor. Tudo que nós queremos é escolher o Senhor. Como é difícil, Pai. Sabemos como é difícil. O Senhor sabe como é difícil renunciarmos a nós mesmos, ao nosso orgulho, ao nosso coração duro, à nossa vontade de não reconhecer que estamos errados e o outro está certo. A nossa resistência em pedir perdão, a nossa resistência em perdoar, a nossa resistência de sair de casa, a nossa resistência de ir até o outro, a nossa resistência de procurar, a nossa resistência de evangelizar, de fazer o que é certo. Então nós clamamos pela tua misericórdia e pela fé, Senhor. Pedir ao Senhor, ó Deus, entra na nossa vida, Senhor. Nós estamos nos humilhando no teu altar, como acabamos de louvar e cantar. Quero pedir por essas mãos levantadas. Cada um está fazendo uma escolha daquilo que entende que é necessário fazer em suas vidas. E o Senhor nos conhece, conhece o que estamos escolhendo, Senhor. E a minha oração diante do Senhor, intercedendo por esse povo, é que não voltemos atrás. Assim como teu servo Moisés perseverou, não desistiu, mesmo diante da pressão, mesmo diante do murmúrio, mesmo diante das decepções que ele sofreu, ele continuou, porque ele via o invisível. Mostra-nos, Senhor, esse invisível. Quero interceder pelas nossas famílias, Deus, pelos filhos dos teus servos, pelos nossos filhos, que eles possam voltar para o Senhor. Aqueles que estão fracos, voltem para o Senhor. Age na nossa igreja, Senhor, que o teu Espírito Santo faça um tremendo avivamento neste lugar, Pai, e que o teu povo, pela fé, no invisível, possa se encher de coragem, assim como Moisés, e fazer a obra que o Senhor está nos propondo, Pai. Abençoa-nos, ajuda-nos a caminhar na tua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Continue com a mão levantada, querido. Receba do Senhor a bênção que Ele tem para você. E depois nós vamos nos despedir, continuando esse louvor e nos despedindo para a honra e glória do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre esta amada Igreja Batista Videira aqui reunida e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje para todos sempre. Amém. Deus o abençoe, meu irmão. Receba do Senhor essa bênção que tem reservado para você, em nome de Jesus.